Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. João 11:32. Aquele texto sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora leia comigo do 34 ao 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Leia comigo. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos hoje falar sobre o tempo de Deus. Mas antes eu queria pedir ao Jefferson que cantasse uma canção para a gente, preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos meditar no louvor. Nós vamos entoar ao Senhor Jesus. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
cansará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Obrigado, Senhor, por essa certeza de que a misericórdia, a graça e a luz de Jesus estão sobre nós. Agora pedimos que Tu fales ao nosso coração na Tua palavra, que saiamos daqui enriquecidos com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, todos nós já vivemos um dia na nossa vida que parece que o relógio não anda, não é mesmo? Não acaba nunca aquele dia. Eu me lembro que uns anos atrás eu fiz uma cirurgia, a única que eu fiz na vida, para tirar as amígdalas. Eu tinha muita infecção. E essa cirurgia aconteceu por volta lá de umas 7 e pouco da noite. É uma cirurgia simples. Mas foi a segunda noite mais longa da minha vida, foi aquela lá. Que eu não via, eu sabia que a hora que o dia amanhecesse, que o médico ia me liberar para voltar para casa. E eu não sei se pelo efeito da anestesia, eu fiquei muito ansioso. E a hora não passava. Tem outros dias que você espera com muita ansiedade que passa muito rápido. Então, a noção do tempo é muito interessante, depende muito daquilo que a gente sente ou da maneira como o ambiente que a gente está vivendo. Bom, o tempo foi criado por Deus que é eterno, que não está debaixo do tempo. A declaração de 2 Pedro, capítulo 3, é interessante, porque Deus diz ali que um dia, ele fala assim: amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, às vezes parece que o tempo no relógio de Deus não anda. Essa é a experiência da carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Tem gente que acha que Deus está demorando muito para voltar. E outros que dizem: Senhor, não volta não, que eu não casei ainda. Cada um vê o tempo de Deus diferente. O profeta Abacuque dizia que o relógio de Deus havia parado diante das suas orações. Por exemplo, em Abacuque capítulo 1, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque tinha essa certeza de que não andavam as coisas. Estava parado. Às vezes o tempo de Deus parece chegar com muita rapidez. Por exemplo, quando Jó estava recebendo o relatório dos mensageiros, o tempo de Deus corria muito rápido, porque o texto diz: falava este ainda quando, aí mal um terminava, o outro já chegava. Parece que estava girando muito rápido o relógio de Deus. Mas como nós lemos hoje no início do culto, em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem é que determina o tempo certo para cada propósito da nossa vida? É Deus, amém? Agora, como é que esse relógio corre? O nosso tempo é fácil de marcar. Os segundos viram minutos, que viram horas, que viram dias, que viram meses, que viram anos, que viram séculos, milênios, eras. Mas e o relógio de Deus? Será que dá para a gente saber
como é que o relógio de Deus avança? Qual a velocidade do relógio? Quando é que o ponteiro do relógio de Deus se move em relação a nós? Nós vamos aprender isso na ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. Você sabe que alguém foi avisar a Jesus que Lázaro estava muito doente, só que essa notícia chegou muito tarde. Porque quando ela chegou até Jesus, Jesus falou, não, Lázaro está dormindo. E aí eles interpretaram assim como uma licença poética de Jesus, né? Mas ele falou, não, Lázaro morreu mesmo. Bom, quando Jesus voltou para Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. E aí no verso 32, Maria diz para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É verdade mesmo, ela tem toda a razão. A pergunta é por que é que Jesus não estava lá? Por causa do tempo de Deus. Deus tem um tempo para cada coisa. E não era o tempo de chegar. Deus estabelece o seu tempo para que nós o conheçamos mais profundamente. Então Jesus tinha todo o poder sobre toda e qualquer enfermidade. E Marta e Maria sabiam perfeitamente disso. O que elas não sabiam ainda, elas ainda não sabiam que Jesus não só era Senhor das enfermidades, mas Ele era Senhor da vida e da morte. E Jesus ensina isso de uma maneira maravilhosa, irmãos. Quando a Maria diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou, teu irmão há de ressurgir. Aí ela disse assim, eu sei, é verdade, no último dia. Irmãos, olha só, Jesus deu a melhor notícia do mundo para Marta, e ela confundiu isso com lição de teologia. Ela achava que Jesus estava repassando uma lição de seminário. É como se ela chegasse para Jesus e dissesse assim, eu até conheço essa corrente teológica aí, que diz que no final o justo vai viver e o ímpio vai ser condenado. Como meu irmão é justo, com certeza ele, vai viver. Aí Jesus disse, não, você não entendeu nada, você não está entendendo, presta atenção, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creis isto? Então Jesus manda chamar a Maria, ela diz a mesmíssima coisa, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então a gente fica nessa hora perguntando, onde é que Jesus estava quando Lázaro mais precisava dele? Será que Jesus não podia ter dado uma apressada no expediente para chegar a tempo de curá-la? Irmãos, a resposta disso está no tempo de Deus. Ele avança ou para na medida em que Deus nos é revelado e nós o conhecemos mais profundamente. Em João capítulo 11, 33, Jesus vendo-a chorar e os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles disseram, vem e vê. E aí João diz, Jesus chorou. Irmãos, aqui entre nós, por que Jesus chorou? Se ele sabia que dali a alguns minutos ele iria ressuscitá-lo. Imagine eu se estivesse no lugar de Jesus, vendo essa cena, talvez eu chegasse ali dizendo, gente, o que é isso? Que tristeza descabida é essa? Olha aqui, meu nome é alegria, Não. Jesus chega, ouve a notícia, pergunta onde ele foi enterrado, vai para aquele lugar e desaba na frente de todo mundo. Jesus, irmão, não chorou, ele se comoveu. Sabe o que é comoveu? Aquele choro sentido,
ele não estava representando esse choro. Agora, uma das glórias da natureza de Deus, a gente já tem falado isso várias vezes aqui, é que Deus é um ser sem paixões. Ou melhor, ele é uma pessoa que não é dominada por uma emoção como nós somos. Todas as nossas emoções são provocadas por uma surpresa, né? Chega em casa, está tudo apagado, eu acendo a luz, está lá aquele monte de gente, parabéns, que legal, e eu fico alegre. Toco o telefone, tem uma má notícia para te dar, o irmão tal faleceu. É que as nossas emoções são movidas pelas surpresas, só que para Deus não tem nem decepção, e nem parabéns para você, tem surpresa, porque o nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E aí, nós aprendemos uma coisa, quando Jesus chora, Ele não chora porque Ele foi surpreendido, não, quando Jesus chorou, é porque Ele quis chorar, entendeu? Ele quis chorar. O pastor Eovaldo falou uma coisa quando ele esteve aqui a última vez, né? Que Jesus só fazia as coisas que ele queria, até morrer. Ele só fazia as coisas que ele queria. Ele só morreu quando ele quis. Quando terminou, ele falou: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Aí quando ele cansou, ele falou: nas tuas mãos entrego, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morreu. Ninguém morre quando quer, mas Jesus morreu quando Ele quis. O choro de Jesus é um choro que faz parte do seu desejo. Jesus chorou, Ele se comoveu por causa do tempo de Deus. Preste atenção, irmão. De que outra maneira eles saberiam que Deus é misericordioso? De que outra maneira? Que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Como é que eles saberiam que o Messias enviado de Deus é homem de dores e sabe o que padecer, se ele não estivesse chorando? Como é que ele poderia dizer para nós: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, se ele não tivesse sentido a dor e a aflição da perda de um grande amigo? Como ele poderia interceder pelos pecadores, pelos fracos? Como é que ele poderia aliviar os sobrecarregados se ele não tivesse sentido a dor de Marta e Maria e chorado diante deles? De que outra forma ele poderia revelar que ele é manso e humilde de coração, se ele não mostrasse essa comoção, se ele não derramasse essas lágrimas como Marta e Maria e todos naquele lugar estavam? Qual foi o resultado disso, irmãos? Veja no verso 36. A resposta disso é que disseram os judeus: vede quanto o amava. Está vendo? Relógio de Deus, pum, avançou. Por que ele não estava lá? Porque ele demorou? Porque o relógio de Deus avança quando nós o conhecemos melhor, quando ele é revelado diante de nós. Isso é amor verdadeiro, diziam eles. Já se passou 4 dias, ele chora como se tivesse sido agora mesmo. Vede quanto amava. O tempo de Deus avança quando o seu caráter é revelado, quando nós o entendemos melhor, quando admiramos as suas virtudes e amamos os seus atributos. Irmãos, às vezes a gente está vivendo não sei, de repente tem alguém aqui nessa noite que está vivendo um momento muito difícil da sua vida. Você pode estar perguntando assim: o Senhor esqueceu de mim?
O Senhor puxou a corda e foi passear, esqueceu de mim. O relógio de Deus não anda, irmãos, enquanto nós não o conhecemos melhor. Outra coisa que eu aprendi, que o tempo de Deus avança quando Ele manifesta a glória do seu poder na nossa vida. Veja no verso 37 aí de João, capítulo 11, não podia, quando Jesus chegou, né? Não podiam, alguns objetaram, não podia Ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ele ordenou, dizendo: tirai a pedra. E Marta lhe disse: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E Jesus disse: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Então o choro de Jesus provocou 2 reações. A primeira foi compaixão e amor de Jesus, mas também despertou a acusação das pessoas. Para muita gente ali, disse: que amigo é esse que não fez nada quando o outro estava precisando? Então Jesus, indignado, diz: tira a pedra. Então muita gente deve ter pensado: tudo bem, mestre, eu sei que vocês foram muito amigos, né? A gente até entende que o senhor queira dar uma última olhada no cadáver, mas aqui entre nós o senhor não vai aguentar nem respirar, porque já é de 4 dias. Tirai a pedra. Por que é que Jesus mandou tirar a pedra? Por causa do tempo de Deus na nossa vida. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus não manda tirar a pedra para ver se o corpo de Lázaro está lá. Jesus não manda tirar a pedra para saber se enterraram direito. Jesus está mandando tirar a pedra para que a glória de Deus seja manifesta. E tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, nessa parte da oração de Jesus, tudo fica claro qual é a razão da morte de Lázaro. Jesus disse que a enfermidade de Lázaro era para que o Filho de Deus fosse glorificado, e essa glória não está na ressurreição de Lázaro, mas no efeito que ela vai causar no coração daquela gente. A glória de Deus se manifesta quando aquela gente crê que Jesus é o enviado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu creio nisso. Olha isso. Olha só, irmãos. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Que o Lázaro foi, não é esse aqui, é um outro, um fictício. Foi para o seio de Abraão, né? Foi para o céu, para o paraíso, e o rico foi para o inferno em tormento. Aí o rico falando assim: estou aqui em tormento, toca na ponta da minha língua para me refrescar. Então aí Abraão falava assim: ó, tem um abismo entre nós e tal. Os daí não podem vir para cá, e daqui não pode para aí. Aí o rico falou assim: olha, mas eu tenho irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Você vê como no inferno tem um monte de missionário, irmãos? O maior lugar de achar missionário é no inferno. Porque lá o pessoal fica: ah, meu Deus, eu vim aqui, meus amigos, minha família, está cheio de missionário no inferno. Esse estava lá. Manda alguém na minha casa. Manda ressuscitar. Aí a voz, Jesus contando a palavra, diz: olha, se eles não creem em Moisés, não vão crer nem que um morto ressuscite. Então a ressurreição de Lázaro, meus irmãos, tem um propósito. E não é
só abençoar a vida de Lázaro, porque ele estava assim, meu irmão, ele estava num lugar bem bom, não estava não? Estava muito melhor do que na Palestina, pode ter certeza. Mas Jesus o traz de volta por uma razão, para que o seu poder e a sua glória sobre a morte levasse aquela gente a crer que ele era o enviado de Deus. O Filho de Deus é glorificado quando ele é reconhecido como o Messias, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tempo de Deus avança quando a incredulidade do coração do homem é vencida, ele se volta para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse era o sublime propósito para voltar depois de 4 dias, para trazer Lázaro de volta à vida. Olhe comigo para o verso 43. E tendo dito isto, que autoridade, meus irmãos. E tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro! Agora, ontem eu estava ouvindo a mensagem aqui do pastor Redinei, estava dizendo que um pernambucano, um cearense, estava falando sobre esse texto, e falou, e Jesus chegou lá e falou para Lázaro, falou só Lázaro, porque se ele tivesse dito assim, vem para fora, todo mundo do cemitério teria saído. Então ele falou, só Lázaro, tu aí, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou, desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O relógio andou. O relógio anda. Quando a incredulidade é vencida pela fé. Finalmente o tempo de Deus avança, quando eu me torno a sua testemunha. O texto diz, sob numerosa multidão, estou lendo agora no capítulo 12, verso 9, numerosa multidão de judeus, que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então Lázaro passou a ser uma ameaça. Eles começaram a tramar a morte de Lázaro. Irmãos, a transformação de Lázaro é maravilhosa depois da sua ressurreição. Ele deixa de ser um amigo chegado de Jesus para ser a sua principal testemunha. Ele podia dizer, eu era morto. Eu era morto e agora estou vivo, porque Jesus chamou pelo meu nome. Se fosse nos dias de hoje, Lázaro estaria em todos os canais de televisão, em todos os talk shows, dando sua palavra, né? Eu sou a prova viva de que Jesus é o enviado de Deus. Ele é o Messias de Deus. Muita gente ia conversar com Lázaro e voltava crente em Jesus. Eu não sei, irmãos, não tem prova disso, mas a gente não sabe se Lázaro chegou à velhice com toda aquela trama, né, para assassiná-lo, por causa da sua voz e o seu testemunho. É possível que ele tenha morrido muito precocemente, mas a gente não sabe disso. Uma coisa é certa, está lá com Jesus, ele está em casa, porque Lázaro havia encontrado o propósito de sua vida, ser uma testemunha viva do poder de Deus na sua vida. E o relógio, avança. É o tempo de Deus na nossa vida. Eu quero terminar com esse testemunho do pastor Wildo, que esteve aqui conosco, foi preletor do nosso congresso desse ano. Ele conta que numa das suas viagens para os Estados Unidos, onde ele vai com certa frequência para pregar e
fazer novas parcerias para o sustento da missão. Ele conta naquele livrinho do Milagres, que ele disponibilizou para a gente aqui. Ele estava voltando no voo e sentiu-se mal. Estava ao lado da Rosane, sua esposa, ele levantou-se para ir ao lavatório. Mas a última coisa que ele se lembra é de ter colocado a mão na maçaneta. E ele não lembra de mais nada. Ele caiu de costa no chão. Os comissários o apanharam, levaram para uma poltrona. Havia 3 médicos naquele voo. Um ginecologista, que não era o caso. Um pediatra, que também não era o caso. Mas havia um cardiologista voltando dos Estados Unidos, voltando da sua... A gente ainda obter o grau de doutorado em cardiologia. E havia uns instrumentos na sua maleta, e o médico constatou que ele havia tido um infarto ali. O comandante do avião disse: bem, nós vamos desviar e vamos descer na Nicarágua, é o lugar mais próximo para que você seja levado ao hospital. Mas ele disse: de maneira nenhuma, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o Brasil. O comandante disse: alguém, só se a sua esposa se responsabilizar e assinar uma declaração. Ele disse: não precisa, eu estou assumindo a responsabilidade pelo que acontecer. E naquela hora ele conta que ele sentiu uma opressão maligna, muito forte, como que uma voz dizendo: o seu fim é chegado. Mas ele pediu a Rosane para fazer uma oração por ele. Ela orou e ele recebeu uma medicação desse cardiologista e dormiu. Só acordou quando eles já estavam aqui sobrevoando o estado do Rio. O médico perguntou, o comandante perguntou se ele queria descer em São Paulo. Ele falou: não, minha família está no Rio, se eu descer num outro lugar, eles vão ficar muito preocupados. Haja o que houver, eu quero ir para o Rio. Então o avião desceu aqui no Galeão. Ele saiu do avião numa cadeira de rodas e eles encaminharam para um setor de emergência no aeroporto. Os médicos disseram: olha, o senhor tem que ir direto para um hospital. Ele falou: não, eu quero ir para casa. Ele não só saiu daquele centro de atendimento para ir com a sua família, como foi para Niterói pregar na nossa igreja presbiteriana, que ele tinha um compromisso na igreja Betânia, lá do pastor Josué Rodrigues. Ele disse: eu não sei como preguei, porque foi o menor sermão da minha vida. Ele disse: eu preguei 25 minutos, estava me sentindo muito mal, mas não deixei de cumprir o meu compromisso. Mas ele conta que quando ele terminou de pregar, ele foi à porta para cumprimentar os irmãos. E quando já estava quase no fim da fila, um homem se aproximou dele, que ele não conhece, nunca viu antes. E o homem perguntou: o senhor é presbiteriano? Ele disse: sou. O senhor é da igreja presbiteriana do Brasil? Ele falou: sou. Então o homem disse: Deus me incomodou a vir a este lugar e dar um recado àquele que estivesse ministrando a palavra de Deus nessa noite. Eu vim dizer que Satanás tentou tirar sua vida com um problema de coração, mas Deus mandou dizer para você não se preocupar, porque Ele está no controle. Ele é o Deus que cura. Ninguém sabia do que tinha acontecido no avião, só ele e a Rosane. E ele ficou muito impactado, porque quando o homem terminou de dizer a última palavra, o homem foi embora.
Não deu tempo de ninguém falar com ele, o homem simplesmente sumiu. Pois bem, quando eles chegaram em Anápolis, por insistência dos familiares, o Wildo foi fazer os exames cardiológicos, que constataram realmente que ele havia tido um infarto. E a situação era tão grave que eles quiseram operá-lo imediatamente, mas ele falou não, ainda não. O pessoal da missão ficou muito preocupado com ele, porque ele ainda se sentia muito cansado, afastou compulsoriamente, ele não queria, mas ele foi afastado da presidência da missão, para ele não se envolver. Mesmo assim, ele continuou indo. Eles estavam construindo a igreja lá, e ele ia todo dia, e tal. E como a família começou a ficar muito preocupada, ele resolveu, tá bom, então eu vou fazer mais um exame. E resolveu fazer esse exame em Brasília, com um grande cardiologista lá. Ele levou os exames que ele havia feito logo que ele havia chegado em Anápolis. Quando o médico de Brasília leu os exames, disse: olha, o senhor já devia ter sido operado. O diagnóstico do seu médico, que por sinal foi o meu professor, não tem o que discutir, o senhor tem que ser operado urgente. Aí o pastor Wildo disse: doutor, eu posso lhe fazer um pedido? Pode. O senhor pode fazer esses mesmos exames agora? O médico falou: tudo bem, vamos fazer. Levou para a clínica, fez os exames. No dia seguinte, quando o médico abriu os exames, disse: vai fazer de novo. Por quê? Foi lá e fez os exames de novo. Voltou com o resultado, o médico olhou e falou: vamos para outra clínica, esses equipamentos estão quebrados, isso não vale. Foi para um outro lugar, fez um terceiro exame. Mesmo resultado. Aí o médico de Brasília convocou uma junta médica e colocou os exames de Anápolis e os exames de Brasília. E os dois exames eram de duas pessoas totalmente diferentes. O exame de Brasília não acusava nada, o coração estava perfeito. E ele perguntou: o que está acontecendo? Aí o médico-chefe da equipe disse: senhor Wildo, eu não sei se isso foi um milagre, mas eu não tenho dúvidas de que algo muito estranho aconteceu com o senhor. O senhor tem o coração de um jovem de 18 anos. 18 anos. É assim que Deus mede o tempo. O tempo de Deus será sempre um mistério para nós. Mas o que nos conforta é saber que Ele sempre estará conosco. Às vezes parece que Deus demora a responder. Mas lembre-se de Betânia. Lembre-se que o tempo de Deus é marcado pelas nossas experiências com Ele, que nos fazem conhecê-lo melhor. É marcado quando Deus é glorificado em nossa vida. E é marcado quando eu descubro que o meu propósito é dar testemunho da sua obra em minha vida. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.